Espíritos em condições medianas. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Joseph Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. Depois da evocação, sua neta pede se ele poderia dizer como se encontrava no mundo dos espíritos, dando qualquer informação útil ao progresso daqueles que aqui ficaram. A resposta foi a seguinte: tudo o que quiserdes, querida neta, eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Sua neta pede então como ele estava sofrendo, pois sempre viveu honestamente. A resposta foi a seguinte: sim, vivi honestamente no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Isso é um erro. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germens de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e benévolo para os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, depois de todas essas palavras, será que eu teria sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muito desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo, muito sofri. E assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas.
Aqui peço licença para fazer uma nota de rodapé, não da editora, mas minha mesmo, de narrador simples, falho, humano. Depois de ler essas palavras de Joseph Bré, reflito comigo, reflitamos todos. Será que nós temos feito tudo que está ao nosso alcance pelo próximo? Será que empregamos bem o nosso tempo em favor do próximo? Pois um dia teremos que prestar conta do nosso tempo livre. Lazer, sim, é importante. Férias é importante, mas e a nossa condição espiritual? Será que trabalhamos pela nossa própria evolução e pela evolução daqueles que nos rodeiam? Ficamos em paz e que reflitamos. Senhora Ellen Mitchell, jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim: não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence e, no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que 2 personalidades. Oh, quando chegarei a compreender o que comigo se passa? É necessário que vá lá ainda, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Adeus. Nota: o sentimento da dualidade que não está ainda destruído por uma completa separação é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento o seu desprendimento, a ponto de, 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligada a um invólucro corporal. Mas, como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que disse: obrigada por haverdes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se, entretanto será confortada, e o que a seus olhos constitui sensível desgraça era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser, tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece mormente quando partida do coração. Deus é bom. Perguntou ela se ela havia levado muito tempo a reconhecer-se. Ela disse que compreendeu a morte no mesmo dia que, por ela, havíamos orado. Perguntou-se então se era doloroso o estado de perturbação a que se encontrava. Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer.
Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Meu nome foi Ellen. Marquês de St. Paul. Falecido em 1860 e evocado a pedido de uma sua irmã, consoror da Sociedade de Paris em 16 de maio de 1861. Depois da evocação, seguiu-se o diálogo. Caro irmão Marquês de St. Paul, a vossa irmã pediu-nos para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. E eu responderei da melhor forma possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. Eu estou na erraticidade, num estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigos absolutos. E poderia nos dizer se permanecestes por muito tempo inconsciente do vosso estado? Estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. E podeis precisar o tempo dessa perturbação? Não posso. Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me nesta nova vida. Dize-nos então a que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia confabuláveis com as pessoas caras da terra. Ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria a habitar. Vidente antes da morte, meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. E como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. E como explicar isso? É importante dizer que os moribundos lembram e veem, como reflexo consolador, a pureza infantil dos primeiros anos. Nota: é provavelmente por motivo providencial semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm por vezes nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Por que, referindo-vos ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Porque era vidente, como vô-lo disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças muito amalgamadas entre si pelo fluido vital tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Nota: eis aí uma particularidade singular da morte deste senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede e é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio e é preciso aquecê-lo. Sofre em tal ou tal região e etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede? Respondia: não, é ele. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que a bem dizer lhe não pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se fazia mister descendentar, e não a ele espírito. Este fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. O que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação
levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Demais, há espíritos errantes felizes e infelizes. Estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre, mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. O médico chamado Senhor Cardon. Senhor Cardon passara uma parte da sua vida na marinha mercante como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido a uma cidade do interior, exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Havia algum tempo adquirira a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração, e sabendo a moléstia incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte num estado de melancolia inconsolável. Predisse o dia certo do seu falecimento com antecipação de cerca de 2 meses, e chegado o momento, ele reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Abeirou-se então do seu leito a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes. A esposa tentou erguê-lo, mas ele prostrou-se, tornando-se de um roxo lívido e fechando os olhos, pelo qual foi julgado morto. A esposa colocou-se então de permeio para ocultar aos filhos esse espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos. Sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou radiante expressão de beatitude e ele exclamou: Ó meus filhos, belo, sublime, ó a morte, que benefício, que coisa suave. Morto senti minha alma elevar-se bem alta. Porém Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas não poderíeis compreendê-las. Ó meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei conformemente aos preceitos da caridade. Do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Minha querida mulher, deixo-te numa posição pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentardes os nossos devedores. Se eles estiverem em apuros, espera que possam pagar, e aos que não o puderem fazer, perdoa-lhes. Deus te recompensará. E tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Seja honesto sempre e guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Toma esta cruz, herança de minha mãe. Não a deixes nunca, e Oxalá te recorde ela sempre os meus derradeiros conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, fazendo-os chegar a si, tomou-lhes as mãos, acrescentando: Filhos, eu vos abençoo.
e seus olhos cerraram-se dessa vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que até o momento de ser amortalhado, numerosa turba veio contemplá-lo, tomada de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido estes pormenores assaz interessantes, lembramo-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio espírito. Depois da evocação, seguiu-se o diálogo. Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? O que eu vi, não sei se vós podereis compreendê-lo. Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório mortal. E sabeis em que lugar estivestes? Seria longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? O espírito não mede distâncias, nem lhes conhece o valor como a vós acontece. Arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Este percurso através do infinito fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. E agora fruís atualmente a felicidade que entrevistes? Bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração meditava e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente e divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas poucos instruídas. Embora o nada me espantasse, maldizendo um misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me, sem que eu desse por isso da compreensão da grandeza do Eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para ensino da humanidade. Dize-nos então, logo após o definitivo desprendimento, reconhecestes o vosso estado? Não, eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isto, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me preciso alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça, em razão do que vos vou explicar. A minha primitiva descrença não mais existia. Tornara-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado com gravidade a matéria que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor. Assim bendizia o que amaldiçoara. Encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que supremo consolo na prece que nos enternece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firme, soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Poder-se-ia dizer então que estivestes morto nessa primeira crise? Sim e não.
Tendo o espírito abandonado o corpo naturalmente, a carne extinguia-se. Entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por uma espécie de sono. E você sentiu então os laços que vos prendiam ao corpo? Sem dúvida, o espírito tem um grilhão fortíssimo a prendê-lo, e não entra na vida natural antes que dê o último estremecimento da carne. Como, pois, na vossa morte aparente e durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação por alguns dias? Parece-nos que no primeiro caso, os laços entre corpo e espírito subsistindo mais que no segundo, o desprendimento deveria ser mais lento, ao contrário justamente do que se deu. Tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado, recebendo respostas exatas. Eu estava nas condições desses tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam: vem. Obedeci, agradecendo-lhe o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo-a, a sua infinita grandeza. Obrigado a vós que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus, para que façam boas e justas encarnações. E poderia nos dizer de onde provinham as belas palavras que, após o despertar, dirigistes à vossa família? Eram o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam-me a linguagem e davam fulgor à minha fisionomia. Que impressões julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notadamente nos vossos filhos? Surpreendente e profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar o coração dos filhos junto de um túmulo entreaberto, vê-lo-íamos apenas palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos que dizem em todos os pensamentos: tremeis se duvidais, a morte é a reparação, a justiça de Deus. E eu vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os amigos creram nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ao demais, intérprete de um outro mundo. E dizendo não gozardes da felicidade entrevista, pode inferir-se que sejais infeliz? Não, uma vez que me tornei crente antes da morte, isto de coração e consciência. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside aos vossos destinos. Esta permuta fraternal é de caridade. É a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. E acaso quererias dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Peço a todos os meus que acreditem no Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus. Desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco.
O rico precisa dar muito, e repetidamente para merecer outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, sem se preocupar jamais com as 1000 pueris vaidades da terra. Tereis rudes provações, querida, amada família. Aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a miúde esta prece. Deus de amor e bondade, que tudo faculta e sempre dá-nos força superior a todas as vicissitudes, tornando-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus, o consolador de todos os oprimidos, de todos os que necessitam amar, perdoar e crer. Meu nome foi Cardon.